Olá, meus irmãos. Estamos aqui com o nosso Estudo Básico do Espiritismo, volume 2. Estamos ainda no módulo 1, Fundamentos Básicos. Esse é o roteiro de número 28, Os Reinos da Natureza. E essa é a terceira parte, ou seja, a terceira aula desse roteiro, desse assunto. Tá? Na sequência de aulas que nós já publicamos aqui no nosso canal, essa é a aula de número 138, não é isso? Já considerando o volume 1 e agora o volume 2, tá certo? Bom, para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, nós temos aqui o estudo completo do Espiritismo, não é? Que é o título, inclusive, e o objetivo do nosso canal no YouTube. E esse estudo é um estudo voltado para aquelas pessoas que têm interesse em estudar e aprender a doutrina espírita, tá? De forma completa, não é? Por isso que é estudo completo da doutrina espírita. Esse estudo é composto de 8 cursos. Nós tivemos já o estudo básico do Espiritismo, volume 1. Foram 69 aulas, 69 vídeos que nós já publicamos aqui no nosso canal, tá certo? Então, se você quiser começar, não é, aprender a doutrina espírita, você deve começar lá da primeira aula do volume 1, tá certo? Todas as aulas já estão publicadas no nosso canal, tá? Estamos agora no Estudo Básico do Espiritismo, volume 2. Estamos finalizando, inclusive, esse volume 2, não é? Estamos nas últimas aulas desse volume. E, ao concluir o volume 2, iniciaremos o volume 3. Então, o estudo básico do Espiritismo, nós dividimos ele em 3 volumes, né, porque são assuntos que vão aumentando o grau de complexidade a cada volume, tá? Concluindo o estudo básico do Espiritismo, aquele que acompanhou, não é, desde o começo, desde a primeira aula do volume 1, ele vai estar com toda a base de conhecimento da doutrina espírita. Então, é uma pessoa que já posso dizer que conhece o Espiritismo, tá? Em seguida, nós entraremos no estudo perispírito. Daqui para frente, esses cursos são cursos específicos e que vão acrescentar um maior cabedal de conhecimentos para o conhecimento da doutrina. Então, o estudo do perispírito é de grande importância para quem quer se tornar um trabalhador, quem quer aplicar passe, né, a fluidoterapia, quem quer participar de reunião mediúnica. Então, tem que ter esse conhecimento do perispírito. O estudo da fluidoterapia e do magnetismo, lembrando que cada curso, né, por exemplo, para você participar desse curso aqui, o pré-requisito é ter concluído esses 4 aqui. Então, esses seguintes sempre são, sempre há o pré-requisito dos anteriores, tá certo? Então, o estudo da fluidoterapia ou do magnetismo é para aquela pessoa que deseja aplicar passe, né? Participar da aplicação da fluidoterapia ou magnetismo, tá? Em seguida, nós temos o estudo da mediunidade para aquelas pessoas que desejam participar de reuniões mediúnicas. Temos esse curso número 7, né? O EAE, que é o Estudo Avançado do Espiritismo. Aqui nós estudamos obras específicas e também assuntos específicos do Espiritismo, tá? E também temos as palestras espíritas, que as palestras ajudam a, a, a adicionar, não é, maiores conhecimentos também do Espiritismo. São temas diversos, né? Falamos de temas específicos, como falamos de temas do Livro dos Espíritos, da Gênese, do Céu e Inferno, ou seja, do Evangelho, das obras da codificação, tá certo? Então, esses 8 cursos aqui, eles fazem parte do estudo completo da doutrina espírita. Aqui nós colocamos, né, vez por outra, nas nossas aulas, esse aviso aqui dessa nossa instituição irmã, que é o Núcleo Espírita Legião dos Servos de Maria, LSM, Legião dos Servos de Maria. E essa instituição, ela oferece um atendimento fraterno online, ou seja, a pessoa que está precisando de conversar, não é, que está precisando de algum esclarecimento, de um apoio emocional, enfim, ou uma consulta mesmo, se está precisando de um tratamento espiritual, alguma coisa desse tipo, isso é feito, em toda casa espírita é feito, e o LSM, ele também faz isso de forma virtual, tá certo? Então, basta a pessoa enviar um e-mail para esse e-mail aqui, explica, né, qual é a necessidade, e um dos atendentes vai responder e vai informar depois um número de WhatsApp, né? O atendimento é feito pelo WhatsApp, tá certo?
e conversa com a pessoa, né? Vai marcar um horário direitinho e conversa com a pessoa, tá certo? E vai dar as explicações de como funciona o atendimento fraterno. Lembrando que o atendimento fraterno, ele é totalmente sigiloso, não é pessoal e gratuito. Ninguém precisa pagar absolutamente nada, nem contribuir com absolutamente nada, tá certo? É um atendimento realizado por uma casa espírita, e casa espírita nenhuma cobra nada por qualquer tipo de serviço, né, de benefício que esteja propiciando a qualquer pessoa. Então, existem por aí, no Instagram, pessoas que se dizem espíritas e querem fazer prece, passe, aplicar passe à distância e cobram. Isso é charlatanismo, tá certo? Não, não acreditem nesse tipo de coisa. É charlatanismo. O espiritismo verdadeiro, né? Na verdade, não existe espiritismo falso e verdadeiro. Mas toda casa que se diz espírita, ela não cobra absolutamente nada para se fazer qualquer tipo de serviço, tá certo? Então, nós estamos, né, na terceira parte desse assunto, os reinos da natureza, tá? Quem vem acompanhando já observou que nós estamos seguindo uma metodologia, né? Começamos a falar do plano espiritual, né? Aí começamos com Deus, começamos com os espíritos, a classificação dos espíritos, a origem, como eles se formaram, a formação do plano espiritual, as regiões do plano espiritual, as colônias, né, as regiões inferiores. Falamos da transição, não é, do reino do plano espiritual para o plano físico, o nascimento da matéria, nós já vimos, a formação dos mundos físicos, não é, das estrelas, dos planetas, dos satélites, né, dos astros de uma forma geral. Falamos de como a Terra se formou e a classificação da Terra, né? Vimos que a Terra ainda é um planeta classificada como provas e expiações, ainda é um planeta inferior. Falamos dos vários tipos de planetas, né? De mundos, e tem mundos superiores à Terra, mundos iguais à Terra e mundos inferiores, mais inferiores do que a Terra. E começamos a falar do surgimento da vida, né? Falamos do reino inorgânico, né? A partir dos minerais, a partir dos átomos, né, de como os princípios espirituais começam organizando os átomos e entramos agora no reino vegetal, tá certo? Foi o último assunto que nós vimos. Então, isso é um breve resumo do que nós vimos até agora, tá? Então, esse slide aqui, inclusive, ele foi o último slide da aula passada. A gente sempre coloca o último slide para que as pessoas que estão acompanhando, elas se recordem, se lembrem o ponto em que pararam. Então, esse último slide aqui da aula passada, nós falamos o seguinte, ó, que nós estamos falando dos vegetais. Então, vimos que os vegetais, eles são seres vivos, não é? Eles têm um princípio espiritual que controla eles, mas eles não têm inteligência nenhuma, tá certo? Inteligência é praticamente nula. Então, a força que as atrai, ou seja, que atrai as plantas, né, umas às outras, é apenas uma força mecânica da matéria, que atua sobre a matéria sem que elas possam a isso se opor. Algumas plantas denotam grande sensibilidade, uma espécie de vontade, cujos lóbulos apanham os insetos que pousam sobre ela, como se fosse uma armadilha para capturá-los e matá-los. São mais evoluídas. É uma transição, esse tipo de planta já é uma transição para o reino animal, tá certo? O princípio espiritual que está transitando agora no reino vegetal, ele já está, quando ele chega nesse tipo de planta, ele já está no final, né, da aprendizagem, digamos assim, do reino vegetal, tá certo? Em breve ele estará começando as suas experiências no reino animal. Na natureza, todo o processo evolutivo está interligado. Então, a gente vê que existe do mineral, vegetal, animal e hominal, tá certo? É, deixa eu, desculpa, vou voltar. Deixa eu reduzir aqui. Os vegetais possuem apenas um instinto cego e natural, certo? Então, as plantas não sabem de absolutamente nada que está acontecendo com elas, é só instinto mesmo, tá certo? Há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e evitar o que lhes possa ser nocivo. Então, tem gente que diz, mas fizeram experiências e cortaram talos, não é, de algumas plantas e foi constatado que ela sente dor. Sim, ela tem ela sensação, ela só não sabe o que é, tá certo? Ela, ela, ela não sabe que tem alguma coisa agredindo ela, ela tem aquela sensação
mas ela tem reflexos, é coisa instintiva, tá certo? Por isso que ocorre essa reação. É uma espécie de instinto puramente mecânico, tá vendo? Em química, quando dois corpos se unem, é que um ao outro convém. Há entre eles uma afinidade, e isso não é instinto. Essa explicação serve para justificar o significado de instinto mecânico. Então, o que existe na planta é um instinto mecânico, ou seja, é uma coisa ainda abaixo do instinto, tá certo? Porque o processo evolutivo é gradativo. Os animais possuem uma alma, porém inferior à do homem. Há uma distância equivalente, há uma distância entre a alma de um animal e a do homem equivalente à que medeia entre o homem e Deus. Então, veja, a alma que existe no animal, né, o princípio espiritual, que não é espírito ainda, ele está tão distante de se tornar espírito, tão distante, que seria a mesma distância da gente para Deus. Imagine só, não é? Que como os animais estão atrasados ainda em relação a essa formação, não é? A se tornar uma alma, tá certo? Então, para pessoas que acham que o animal tem um espírito, que as pessoas podem reencarnar como um animal, isso é completamente fora de cogitação, tá certo? Após a morte, a alma dos animais conserva a sua individualidade, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então, a diferença do animal para o vegetal é que o animal já tem um instinto normal, né? O vegetal tem um instinto mecânico, que a gente viu que é inferior. O animal passa a ter instinto, é o que predomina, mas ele começa a despontar uma certa inteligência, uma inteligência rudimentar, né? Ou seja, não existe continuidade no raciocínio do animal. Ele não sabe nem que ele existe. Nós sabemos que nós existimos, mas o animal não. Tá? A progressão dos animais não se dá como no homem, por vontade própria, mas sim pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Então, os animais, os princípios espirituais que estão transitando no reino animal, eles seguem a lei do determinismo. O homem não, o homem não tem o determinismo, tá? O homem tem o livre-arbítrio, ele pode tomar a decisão e escolher o caminho que ele quer, ou do bem ou do mal. E ele vai assumir as consequências das suas decisões. O animal não. Se o animal atacar uma pessoa e matar uma pessoa, a lei de causa e efeito não vai julgar e punir o animal, porque o animal não é um espírito, ele nem espírito é, ele é um princípio espiritual. Então, não existe lei de causa e efeito para animais, tá certo? Após a morte do corpo físico, o homem encontra no plano espiritual as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra. Os dias e as noites, aí agora nós entramos no reino hominal, tá certo? No reino humano. Então, assim, na hora que você desencarnar, as mesmas leis de gravidade que controlam o mundo físico vão controlar também o mundo espiritual, não vai ter diferença, tá certo? Os dias e as noites marcam a conta do tempo, embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente, que asseguram a harmonia da natureza, estabelecendo o clima quase constante e uniforme. Então, vai ter algumas modificações que o homem vai perceber, mas em linhas gerais, as mesmas leis se aplicam, tá certo? Plantas e animais domesticados podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre. Então, a gente está fazendo a comparação, não é? Da morte, da desencarnação do homem, do ser humano, do espírito, e a desencarnação do princípio espiritual, tanto no reino vegetal como no reino animal. Então, o animal, quando ele morre, eles são aclimatados, né, digamos assim, pelos espíritos superiores, que são responsáveis, né, pelo cuidado, pela proteção, não é? E pela supervisão do processo evolutivo desses princípios espirituais, e eles passam um determinado período, o perispírito, não, desculpa, que eles não têm perispírito, tá? O protoperispírito, eles têm um protoperispírito, o animal não tem perispírito, tem protoperispírito. Eles ficam vivendo nesses ambientes, não é, onde são aclimatados com seus protoperispíritos e depois vão reencarnar de novo, não é, nos núcleos de origem no solo terrestre. Então, um lobo vai reencarnar como um lobo de novo, um leão como um leão, e assim sucessivamente. As plantas
pela configuração celular mais simples, atendem no plano extrafísico à reprodução limitada, deixando descendentes que mais tarde volvem também ao plano físico, tá certo? Então, como o processo das plantas são mais simples, não é? No plano espiritual, elas têm uma reprodução limitada e deixam seus descendentes que mais tarde retornam também ao plano físico. Então, o processo da reprodução dos vegetais também continua no plano espiritual, tá certo? E do plano espiritual, eles vão também retornar ao plano físico, ou seja, as plantas reencarnam também, né, através dos seus descendentes. Em todos os mundos destinados à encarnação dos espíritos, existe o reino vegetal, animal e hominal. Então, em qualquer planeta, tá? E aí a gente está se referindo a mundos físicos, né? Então, em todos eles vai existir sempre o reino mineral, que eu esqueci de botar aqui, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal, tá certo? São os quatro reinos, da natureza, né? O mineral, repetindo, o vegetal, o animal e o hominal. Nos mundos superiores, tudo é mais perfeito, plantas, animais e homens. No entanto, as plantas serão sempre plantas, os animais serão sempre animais e os homens serão sempre homens, só que mais evoluídos, tá? E a perfeição, a beleza é bem maior, bem superior. A maioria dos animais obram por instinto, mas muitos deles denotam acentuada vontade, revelando sua inteligência, embora limitada. Isso nos mundos superiores, tá? E aqui também a gente vê que tem animais que têm uma certa inteligência, ok? Eles têm uma certa inteligência, eles não são inteligentes porque a inteligência requer continuidade de raciocínio, eles não têm, não é? O raciocínio deles sofre solução de continuidade, tá certo? Bom, pessoal, então com isso a gente encerra essa terceira parte, não é, desse assunto, tá certo? Dos reinos da natureza. Parece que temos ainda uma quarta parte. Parece não, nós temos uma quarta parte, eu não lembro se tem a quinta. Na próxima semana a gente vai gravar a quarta parte desse assunto, tá certo? E aqui nós deixamos aqui o nosso e-mail para qualquer dúvida, sugestão, crítica, ou qualquer informação que vocês desejarem, pode escrever à vontade que a gente responde. E aqui também nós deixamos o endereço do nosso blog, onde nós publicamos diversos artigos, né, sobre temas relacionados ao espiritismo, principalmente, mas também de cunhos científicos que também interessam para nós espíritas aprendermos. Então, muita paz para todos, um bom feriado, né? Nós temos aí um feriado de carnaval, que os nossos anjos de guarda nos proteja, nos abençoe, e que para aqueles que gostam, né, da folia do carnaval, que tenham muito cuidado, não é? Respeitem o direito das pessoas, né? Assim como você deseja que os seus direitos sejam respeitados. Então, a nossa vida é feita de direitos e deveres. Todos nós precisamos respeitar isso, tá certo? Cuidado para não se exceder, cuidado para e lembre-se que época de carnaval a maldade está imperando, não é? Existem muitas pessoas que saem à rua com o propósito de prejudicar o próximo. Então, muito cuidado. Que Deus abençoe a todos e um excelente final de semana.